3, 2, Gente, é o dia mais feliz da minha vida! Estamos de volta aqui, RIP Virtual. Esse é o 00 o quê, diretor? 00008, cara. Você perdeu o 07? Perdeu o 07, cara, 007. Teve piadinha do James Bond, não teve? Não teve, no programa não teve. Gente. Mas no podcast tem. Entra lá, ouve o podcast 007 que tá divertidíssimo também. Muito legal estar aqui nessa jornada de conhecimento bíblico, recebendo gente. Você já é figurinha carimbada, foca nele aqui, Ricardo Garcia, o perigote das mulheres, Já está ex-perigote comprometido. das mulheres. Agora é muito Rica- sério. Você já veio aqui, né? Qual que você gravou? 3. O 003. cara. 003. Nascer de novo. Nascer de novo. Muito bom. Muito legal, cara. Muito bom. Tá feliz? Super. Tá noivo? Mostra aí na aliança aí, manda um beijo pra Raquel. Beijão, amor. Nossa, que inveja gospel. E do lado, não menos importante do que ele, a sua destra. Apresenta você, cara. Ricardo Júnior. Ricardo Júnior! Esse é o Primeira filho? vez. Meu filho. Desde que nasceu? Desde que nasceu. Puxa faz tempo. vida. 23 anos de filho. Tudo bom, Ju? Certinho? Legal que você tá aí. Quer falar alguma coisa? Quer mandar um Estudando beijo um pra pouquinho. alguém? Tá noivo, não? Não, ainda não. Então, currículos, manda pra onde? Né? O currículo? WhatsApp, número. Corta, Vai edição. que. Ele promete que ele vai cortar o cabelo quando ele namorar. E se isso for uma condição. Talvez. Se isso for uma condição pra namorar, ele corta. É isso mesmo, Ju? Se for pra ser, será, né? Amém. Se for pra ser, será. Profeta. E do lado dele, ele, tímido, como gente. diria o meu irmão Daniel, Eu o sou Pop tímido, gente. Jesus, Daniel Saad, Daniel Gente, Saad. vergonha, gente, que vergonha estar aqui, gente. Rapaz, Mentira, vergonha ele- na cadeia. Vamos pra cima, falar de Jesus, amo. O mais novo ex-solteiro. Cara, Deus é bom. Cadê Eli? Cadê Eli? Ah, Manda é. um beijo pra Eli. Ela tá lá em Brasília e ela tá aqui também, ó. Poxa vida, isso é muito lindo. Ganhei muitos pontos com ela. Muito legal. Começando, então, continuando a nossa jornada aqui. E hoje, qual é o capítulo, Ricardo? Capítulo João 6. João 6, capítulo 6 de João. Se você teve dúvidas, comentários sobre os outros RIPs, a gente tem recebido vários. Você manda para qual e-mail, Daniel Saad? Você vai mandar para o Evangelho Simples, Evangelho Simples. .r.br. Caros, que ninguém é. Tá ali, ó, tá ali. É ó. aquele ali? É a dica ali, vai lá. Então vai, faz de novo. Não, já Ah, não mas tem tá. corte não, é pra te zoar mesmo. corte. Qual é o e-mail, Saad? Vai fazer isso direto? Já tá rolando. Você vai falar no falecom@evangelhosimples.com.br. Muito bom, cara. Manda e-mail lá e a gente vai tentar resolver, ajudar. As dúvidas, independente do RIP aqui, ou outras dúvidas, aquelas que forem selecionadas, a gente vai responder lá no quadradinho perguntas e respostas. E aí vai ser em vídeo também, com o nosso pastor Eros também. A gente vai fazer um bate-papo sobre suas dúvidas aí. A gente tem recebido algumas aí e o senhor vai dar graça. Vamos abrir a Bíblia, João 6, vamos lá? Como é que tá aí na sua, Ju? A minha Versículo. versão- A sua versão, o quê? Versão legalzinha? É a versão simplificada aqui. A versão legalzinha que Jesus chegou e falou: qual é, mano? Né? Aquelas coisas assim. Essa é a versão tranquila. Mas vamos lá você então, Ricardão, versículo 1 e 2. Só antes de bater o martelo, antes de começar, nossa intenção hoje aqui é entender que Jesus é a provisão da nossa vida. Provisão em todos os aspectos. Quais aspectos, Sádio? Amém. Jesus, ele é principalmente na nossa provisão de necessidade espiritual, cara. Aquela necessidade de saber quem você é, para onde você vai, por que você está aqui. Fora de Jesus, você fica correndo atrás do rabo. Muito, muito verdade isso. Mas também prover. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, Romanos 8:32, como também não nos dará todas as coisas. então também tem provisão de comida também. Se precisar, ele promete em Mateus 6 que uma vez que você busque o reino dele em primeiro lugar, a comida, roupa, essas coisas, ele vai dar um jeito que você vai ter. Você vai ter, fica tranquilo. Salmo 37, nunca vi um justo mendigar o pão. É isso aí. E provisão também, só para expandir um pouco mais, provisão emocional para as nossas crises emocionais, o que o psicólogo, que eu não vou citar o nome dele, as favelas cerebrais, aquilo que você não gosta de mexer, Jesus é provisão para isso também. Então, enfim, Jesus é o cara. Você, Ricardo, você já teve alguma situação em que você recebeu uma visita inesperada para o almoço ou alguma coisa assim, a comida não era suficiente? Já aconteceu isso com você, não? Já. Quando eu fui na sua casa. Eu ia citar essa passagem. Mas foi suficiente, né? Claro que é. Mas é um bafão, não é não, Ju?
Você chegar na casa de alguém e a pessoa não está esperando, ou você receber alguém e você não está esperando. Você acabar de fazer compra não for suficiente. Aí você pediu pizza, a pizza acabou, o convidado pede mais uma pelada de pizza. Vergonha. Pedir um brotinho Que só. Puxa, acabou, mas vamos pedir mais, né? Aquela Miojo. tensão. Vamos lá, João 6 então. Ju, você, sua vez, sua deixa. João, Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar, da Galileia, ou seja, do mar da Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, olha só, eles seguiam por quê, Ju? Seguiram pelo mar? Eles seguiam Jesus por quê? O finalzinho que você leu? Pelos sinais milagrosos que ele tinha realizado. Olha só, então a multidão ela foi cativada por sinais que Jesus estava fazendo ali. E Jesus fez grandes sinais, sabe? Jesus, ele, para provar que ele era o Filho de Deus, ele não só usava as palavras, mas ele usava o poder. Então fez coisas loucas, por exemplo, que a gente já tem visto aí, loucas no bom sentido. Curou E cego assim, Curou cego, leproso, né? ressuscitou gente mais pra frente, aquela loucura toda. E até converter pessoas, cara, Que é talvez o maior milagre, né? que era o maior, obras maiores. A gente não sabe se essas pessoas que estavam seguindo Jesus, elas eram sinceras. Tinha um problema aqui que era, por exemplo, João Batista tinha acabado de ser decapitado. Então existia uma tensão política ali naquele cenário ali, instável. Então não dava para saber também se esse povo estava procurando até mesmo sossego, então segurança nesse momento. E tinha gente de tudo quanto é tipo. O que não é pecado, né? Porque você vê, hoje em dia, muita gente ela vai para a igreja atrás de um benefício próprio e acaba encontrando o amor de Deus, né? Não necessariamente atrás do amor de Deus. A pergunta que eu te faço, você no auge dos seus 27 anos... 27 anos. 27? 27, Você cara. tá velho mesmo, Tô cara. velho, preciso casar Graças logo. a Deus, Eli, você chegou. Jesus, na hora certa. Depois dos 30 era desespero. Mas você você acha que isso era o projeto de Deus ou Deus transforma as nossas idiotices de buscar o O real? fato é que o projeto de Deus era que todo mundo conhecesse a Deus no amor, né? Na alegria, mas infelizmente muita gente vai na dor, então acaba sendo transformar a maldição em bênção. Né? Muito legal. E aí, isso é um querido, né? Jesus é um querido e faz dessa forma. Agora, de fato, o que o Saad falou, e a gente tem visto, cara, pessoas buscando Jesus por aquilo que ele pode oferecer e não por aquilo que ele é. Buscando cura, e não é errado, a cura é bom, é legal. Só que muito mais importante do que a cura física é a cura, como o Saad falou agora há pouco, o Dani falou, cura espiritual. Faz sentido você ser curado de um câncer e depois de 10 anos você morrer e ir para o inferno? O que é mais importante, Ju? Muito mais importante não é. Ainda que morra de câncer. E sabe o que é impressionante, cara? Um pastor falou pra mim recentemente assim, que falou assim, Dani, você sabe por que existe falsos pastores? Eu falei, por quê, cara? Ele falou, porque existem as falsas ovelhas. Alguém tem que cuidar dessa turma. Satanás, ele é esperto, porque se o seu coração ele é desejoso pelas bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos, é perigoso você cair numa igreja que ela não ensina a palavra, mas te promete muitas bênçãos. Você acaba ficando preso ali. É isso aí. Isso é, pelo menos incomode o seu coração, o nosso coração, saber como é que está a nossa relação, o que a gente está buscando, né? O que a gente tem buscado. Se você consegue falar mesmo que tudo posso que me fortalece, posso passar fome, posso passar necessidade, posso passar frio e se manter fiel. Amém. No capítulo anterior, João não é tão cronológico, mas dá para entender que foi antes. Jesus tinha curado o paralítico há 38 anos no tanque de Betesda. No RIP de semana passada, vocês assistiram isso, vocês viram, a gente aprendeu junto isso. Então, de fato, tinha um auê grande aí em cima de Jesus por esses feitos todos. O que te motivou, Ricardo, a ir a primeira vez na igreja, ou no RIP, no seu caso foi na igreja? Foi a curiosidade ou foi o real interesse de conhecer Jesus? No meu caso foi realmente buscar a verdade, porque eu vinha, eu sentia que eu tinha essa necessidade de buscar Jesus, tá? Mas eu bati em várias portas, entendeu? E eu sentia no fundo que não havia ali, não estava correto, não estava certo, é uma opinião minha. Alguma coisa não está batendo, alguma coisa está errada aqui, então eu estava buscando uma coisa mais coerente, eu estava buscando mais a verdade. E eu tinha verdade sempre na minha própria casa, porque eu sempre tive uma Bíblia dentro de casa e eu nunca tive a curiosidade Aberta de abrir. no Salmo 91. Salmo 91. Abrir a Bíblia no Salmo 91 protege Deixa do lá, capeta. é o amuleto. Pelo amor de Deus. Né? Então,
E a verdade estava dentro da minha casa, mas pela graça de Deus eu conheci uma casa, conheci essa casa aqui do Evangelho Simples aqui, e eu vim descobrir a verdade aqui. Muito legal. Então, E não é uma verdade de homens, né, cara? É verdade Amém. bíblica. A Né? verdade bíblica, exatamente. Então aí as coisas começaram a fazer sentido na minha vida. E, de fato, começa uma transformação, essa transformação é real, entendeu? Poxa, é fantástico. A transformação dói. Dói um pouco, sim, claro que dói, não vou ser... Incomoda, incomoda, mas só que te fortalece toda vez que te incomoda, te fortalece mais e mais, você entendeu? Então é muito bom. E o que eu estou aprendendo, o que eu estou enxergando, as maravilhas que esse Jesus fez aqui pela gente, por nós, é uma coisa assim fantástica, uma coisa que a gente tem que no mínimo respeitar e no mínimo buscar esse entendimento, porque aqui tudo é passagem, aqui passa muito rápido. Eu acho interessante uma reportagem, uma entrevista que teve com o Bono Vox, o vocalista do YouTube. Ah, ele é lindo, né? Lindo, lindo. Tem cabelo grande. Fale por vocês, fale por vocês. Eu acho lindo ele. Beijo. Quando ele é questionado sobre o porquê que ele crê em Jesus, ele fala, cara, um cara que chegou e mudou o mundo do jeito que ele mudou, se dizendo quem ele era, fazendo as coisas que ele... De duas uma, ou ele era um louco insano, ou ele realmente era o Filho de Deus. Como eu não creio que ele era insano, eu creio que ele era um homem perfeito de juízo, então ele era o Filho de E é Deus. lembrado há 2015 anos, cara. A sociedade não, o mundo inteiro adotou esse calendário baseado na vida dele, né? 2015, hoje a gente tá em 2016 já, né? Então é muito assim, louco mesmo pensar nisso. É muito louco. No bom sentido. É, né? É que tem gente tradicional que nos assiste e fala, os caras estão falando que Jesus é louco. Não, Jesus é muito louco, mas é no bom sentido. Versículo 3 e 4, Ju. 3 e 4, vamos lá. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Ok. Na festa da Páscoa, o pão também, aqui a gente está falando de pão, e claro que o título do RIP aí você já sacou que a gente está falando da multiplicação dos pães que vai acontecer. Na Páscoa, o pão também era fundamental. Ezequiel de cabeça, Sad? Ezequiel 12, 15, 12, 15? Eu não sei se é o 12 de cabeça. Foi só para te sacanear mesmo. Abre pra gente aí, por favor, Sad. Ezequiel 12, 15. A multiplicação dos pães, então, especificamente nessa época, a gente não crê que foi por acaso que Jesus escolheu, que aconteceu na época da Páscoa aí. Isso, ok? Faz sentido, Ricardo? Eu tenho uma dúvida, rapidinho, pode ser? Então, na época de Jesus, então já existia a Páscoa, a festa da Páscoa? Muito boa pergunta. Sad, faça as vezes. Na verdade, a Páscoa ela já existia mais de 1000 anos antes de Jesus, porque a Páscoa ela começou com Moisés. A Páscoa, na verdade, ela simbolizava a libertação do povo que estava cativo no Egito, e essa tradição foi continuada anualmente, conhecido como Yom Kippur, que era o dia da expiação, que Jesus, inclusive, ele é morto no dia da Páscoa para caracterizar de fato que ele é o Cordeiro de Deus. Uma coisa que eu gosto de falar, e eu acho que você concorda comigo, é que não é que Jesus morreu na Páscoa. A Páscoa é que era comemorada no dia em que Jesus morreria. É muito fofo esse cara. Gente, dá um Oscar pra esse menino. Não, mas não é bonito isso, cara? Fica bonito, muito mas legal. e teologicamente é real, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da instituição da Páscoa. É isso aí. Então, agora, não tem nada a ver com ovo e corinho de Páscoa. Não é disso que a gente está falando. Ah, mas eu gosto tanto de ganhar um ovinho de chocolate. Mas, ó, a dica, compra barra de chocolate. É muito mais barato. Muito mais legal. Versículos 5 e 6. Ricardão, rola ler? Agora sim, que agora coloquei uma lupa aqui no celular. Tem que ter os erros de gravação hoje, fala aí. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 6 também. Fez uma pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Olha só que querido que é Jesus, cara. Jesus, a gente tem falado isso repetidas vezes no RIP, e isso é uma verdade. Ele sempre faz a pergunta certa. Ele sempre faz a pergunta que vai tirar a nossa falsa segurança. Ele sempre faz a pergunta que nos leva a pensar. A gente viu, onde é que está seu marido? Vai lá buscar seu marido, então. Ele faz a pergunta certa. E aí você vê Jesus falando para Felipe aqui, levando Felipe a pensar e já a ficar atento. Fala assim, e aí? Vai lá comprar. O que ele fala para Felipe? Onde compraremos pão
para esse povo comer. E o próprio versículo 6 fala, ele fez essa pergunta só para colocar à prova, pois tinha em mente o que ele ia fazer. Então Jesus é um querido. E sabe o que eu acho interessante, cara? Eu gosto muito, muito, muito de quando eu estou passando um problema, um teste de fé. Eu gosto de lembrar de Deuteronômio 8, quando Deus fala que ele vai colocar você no deserto de propósito, para saber se o seu coração vai servir ou não. Mas aí a pergunta é, mas se Deus ele é onisciente, por que ele precisa me pôr na prova para saber se eu vou servir ou não? Mas na verdade não é para ele saber, é pra gente, cara. Mesmo, né? É pra gente ver como a gente é dependente dele, como a gente precisa dele, como a gente tem que melhorar em muitas áreas. Porque eu creio que o que Deus mais odeia, de acordo com 1 Pedro 5, é a soberba. E quando você acha que você já é um cara muito crente, muito experimentado e muito grande com Deus, ele vai lá e de propósito ele dá uma rasteirinha. Só pra você perceber que você precisa ser humilde. Botou espelho na cara, né? Espelho na cara. É isso mesmo. Muito legal. Versículo, onde é que eu estou? Versículo 7. Só uma antes de ler o 7, legal saber que a preocupação de Jesus não é só espiritual. Porque a gente estava falando sobre provisão, é espiritual e é o principal, é por isso que nós estamos aqui, mas também Jesus cuida dos detalhes e cuida do pão no final da tarde, quando não tem, ele manda pão. Eu tenho histórias fantásticas, um dia eu vou contar aqui, cara, de provisão de Jesus na hora certa, do jeito certo. George Miller, que era um grande pregador de mais de 100 anos atrás, ele quando faltava leite pro orfanato dele, ele orava, o carro de leite quebrava na frente do orfanato. Cara. O cara, para não perder o leite, falou, vocês não querem ficar? Aí ele dava aquela risadinha, né? Jesus. Só para aproveitar o gancho da história e sobre provisão, que é um ensino pra gente, cara, olha só, o George Miller jogou na loteria na época. Ele jogou na loteria e orou para ganhar e ganhou. E o que ele fez com o dinheiro? Doou todo o dinheiro. Porque se Deus responde oração, eu não preciso de dinheiro. Não, e a fé desse cara, é lógico, tem gente que vai achar que a gente idolatra ele de forma alguma. Claro A gente adora, é o Senhor que agia na vida dele tanto quanto na nossa. E George Miller ele recebeu a visita da rainha da Inglaterra. E ela chegou para falar com ele e ele estava no quarto orando. Aí um dos discípulos dele lá foi avisar ele. Falou, a rainha tá aí. Você não tá vendo que eu tô com o rei? Aí ela esperou. Nisso, quando ele voltou, ela deu para ele um anel de ouro. Ele pegou, de diamante. Ele pegou o anel e escreveu no vidro, Deus é fiel. E devolveu para ela, falou, obrigado, o diamante já foi útil. Já foi útil porque eu precisava, só escrever. Deus é fiel. Cara, essa relação de dependência com o Criador, primeiro que só tem quem é íntimo, quem conhece. Você não confia em quem você não conhece. E se você não conhece Deus profundamente, você ainda não vai confiar nele nas provisões da sua vida. Mas essa relação de intimidade é o que o Evangelho traz pra gente, essa discussão de Jesus nos detalhes, da provisão nos detalhes. É isso mesmo, Ricardão? É isso mesmo. Tá experimentando, Ricardão? Tô sim. Muito bom. Amém. Versículo 7, Sade, tá aberto aí? 6, Tá. 7, João 6, 7? Respondeu-lhe Felipe, 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pouco. Cara, 200 denários. Alguém chuta aí pra saber quanto que é em reais isso? Uma referência. Denário é um dia de serviço. Uhum. Seriam 200 dias trabalhados. Nossa. Fazendo referência com o salário mínimo nosso. O salário mínimo está em R$900, né? 800 e Enfim, poucos a reais. conta que a gente chegou aqui, depois vocês refaçam essa conta aí. Ele está dizendo assim, ó... Pelo menos 10 mil reais, cara. A gente colocou aqui 6 mil reais, mas deve ser... Se for o salário mínimo americano de 2.500 dólares, muita coisa. aí mais ainda. Mas 6 mil reais não seriam insuficientes para alimentar. Cara, imaginou 6 mil reais em pão? É muito bom. É muito pão. É muito pão, mas mesmo assim não seria suficiente para alimentar Mas esse aqui povo. também Felipe podia estar usando uma hipérbole, né? Do tipo, Não, eu sim, posso andar sim. 300 km que eu não chego na casa do cara. Não, sim. Mas o que ele está dizendo Mas é era real. muita gente. Isso, não tinha. E além disso, a cidade mais próxima estava a quase 15 quilômetros dali, 14 quilômetros e meio dali. Então seria uma chatice ter que sair e trazer um caminhão de pão sem caminhão, né? Como é que você traz um caminhão de pão sem caminhão? Ia ser um... Tadinho do burrinho que ia trazer isso aí. E, aliás, só para mostrar a incapacidade mesmo, que padaria que poderia atender isso de uma hora para outra? Bate na padaria da sua esquina aí, chega lá e fala assim, eu vim buscar 6 mil reais em pães. O cara te vende a padaria na crise que tá. Entrega a chave. É só da para padaria. mostrar que seria impossível atender de forma humana esse povo. O dinheiro não teria suficiente, não teria como buscar.
e não teria ninguém que pudesse vender isso. Nem produzir, né? Nem produzir isso uma hora pra Interessante Haja isso que você perigo, falou, porque poderia lá no meio ter algum cara rico, muito rico, daqueles que confia no próprio dinheiro, ali no deserto, sem padaria e sem ter onde comprar, o dinheiro dele não serviria de nada. Pra nada, exatamente, isso é legal. E, aliás, vale aqui, ó, foca em mim, como é que é? Fecha em mim, como é que é o... Fecha em mim. Tem situações na sua vida que as suas falsas seguranças não vai resolver. Talvez você confie, que você está assistindo a gente, confia no seu dinheiro. E aí vai ter situações na sua vida onde o dinheiro não vai resolver o seu problema. Vai ter situações, está certo o português? Vai ter situações? Terão situações. Terão situações na sua vida em que a sua família não vai poder te ajudar, em que o seu emprego, a sua influência não vai poder ajudar. E aí eu queria dizer que quando acontecer esse dia, você lembre que Jesus é a provisão para tudo isso. E que se for para conhecer Jesus, que você precise desse dia, cara, que aconteça, né? Que você fique sem chão. Se isso for o necessário para você vir a crer, que você passe por isso. Misericórdia. Isso é uma oração. Mas vai muito pelo amor, intensa. querido, vai pelo amor, tá? Não precisa passar por isso. Não precisa chegar no dia mal, antes que cara, venham os maus seja dias. esperto, poxa. Amém. Versículo 8 e 9, Ju. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu sou apaixonado nesse cara, nesse rapaz. No menininho, né? Tá aqui este rapaz, que tem 5 pães e 2 peixes. Vamos pensar junto aqui, cara. Olha só. A gente está vivendo um contexto histórico onde não existia supermercado no meio do deserto. Não tinha... Caminhão para transportar. Caminhão, essa situação toda. Você não acha que se você vivesse nessa época, se vivesse nessa época, você não andaria com um pacote de bolacha? Sem a menor dúvida, todo mundo lá tinha uma provisãozinha. É isso a questão. Com certeza, tinha muitas outras pessoas que tinham o que oferecer, mas não ofereceram porque vai que vai faltar. Vai que fica sem. Porque eles foram na multidão e falaram assim, quem tem comida aí? Vamos fazer um cata-cata aí. Todo mundo quieto. No meio de uma multidão de quantas pessoas? A gente não falou ainda, mas no final vai dizer. No final são 5 a 6 mil. Homens, né? Homens. Fora as mulheres e crianças. Quer dizer, uma multidão. Ninguém falou assim, ó, o que eu tenho tá aqui, vamos compartilhar aqui. Mas tem um pequeno rapaz. André. Não, o André que foi e achou esse cara. Eu gosto muito de linkar esse texto. O que ele tem, ele coloca à disposição de Jesus. Maravilha. Eu gosto demais de linkar esse texto com o chamado de Deus para Isaías, de Isaías capítulo 6. Quando Deus ele fala assim, quem que eu vou enviar? Quem que tá? Isaías desesperado, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Esse menino foi mais ou menos isso, quando eles perguntaram, cara, quem tem comida? O menino foi o primeiro a se pôr à disposição. E aí, se você se dispuser, Deus te usa, cara. Eu acho impressionante isso. Antes de começar a gravação, estava conversando com o Ricardo, e ele dizendo das experiências que ele tem tido pregando o Evangelho. Quanto tempo que você chegou no Evangelho? Não nessa igreja, mas no Evangelho. Agora em fevereiro, 1 ano. 1 ano. E aí é natural que você não se sinta pronto para pregar, é normal, né? Sim. Normal não é, comum. Que é uma dúvida do inferno, cara. Sim. Eu não sei o que eu vou falar, não tenho conhecimento de Bíblia. E aí a mensagem para você que está nos ouvindo é, não importa o quão pouco você tenha, nas mãos de Jesus ele vai alimentar a multidão. Porque Mateus 10, cara, não vos preocupeis quando for levado em público, falar a respeito de mim, porque não são vocês que falam, mas é o meu Espírito que está em vós. É isso aí, cara. E aí a gente, continuando ainda olhando para o texto, a gente vê talvez André querendo instigando Jesus a um milagre, né? Ele traz e fala assim, cara, não tem o menor sentido te oferecer, mas aqui tem 5 pães e 3 peixes, 2 peixes. O que você vai fazer com isso aí? Que ruim, né? A gente lê, a gente pode dar qualquer entonação para ele. Ou ele pode estar irado mesmo. Mas o que eu vou fazer com isso? Só tenho isso. Ou ele pode... O questionamento é, Jesus, só tenho isso. O que você vai fazer agora, hein? Cadê o seu Deus? Ou então foi aquele cara que na escola abriu o chiclete, todo mundo viu e falou, opa, pega os 5 pães e 2 peixinhos que ele tem ali. Eu não entendi. Eu também não entendi. Também não. Na escola, assim, quando você tá com tic-tac, uma coisa assim, você abre, o pessoal vê, todo mundo, dá um pedaço, dá um pedaço.
E você vai ser o cara que pegou o pão ali da sacola dele ali. o Todo pessoal mundo vê e chega, fala, ô, dá um "Opa, teco aí de pão tem aí." pão Ah, ali, entendeu? entendi. Então o moleque, no caso aqui, é que daí ele tá tirando toda a magia da disposição do menino. Na verdade, o menino se ferrou então, né? Ele apareceu com pão, pega o dele. Mas, não, mas a gente crê que ele colocou disponível, assim, ó, o que eu tenho é isso aqui. Legal também ver que a pergunta de Jesus, ele foi para Filipe, mas foi o André que respondeu. E aí mostra também o André talvez tentando ajudar ali, a conciliar, a ser um querido ali, a tirar a Lembrando que isso é o tensão. papel da igreja, né, Lucas? Esse é o papel. Uma coisa que eu acho interessante é que assim, se um irmão, ele, por exemplo, fulano que arruma a cadeira, mas o fulano não veio. Cara, não custa nada você pegar e arrumar a cadeira. É tua casa também, tá entendendo? De interação, de estar todo mundo junto. É uma família, poxa. E também de esconder a vergonha do irmão, né? Não, nem A gente se fala. vive num contexto de igreja entre aspas, que se eu pego o irmão no pecado, o que eu quero é que todo mundo saiba, é divertido que todo mundo saiba. Que absurdo, gente. Meu Deus. E na verdade isso é extremamente antibíblico. O filho de Noé fez isso, foi amaldiçoado, né, o Cã? Ô Sad, o Dani. Dani. Sad, É você que não vai Sade puxar. parece que a gente trabalha né, da Ô fábrica. Dani, você acha que o menino guardou um pãozinho no bolso? Eu acho que não. Eu acho que não também. Eu acho que não. Eu acho que tudo que ele tinha ele entregou, ainda que fosse pouco, o que eu tenho está à disposição. É que queria fazer um pão guardado, de 4 pães. Se ele desse 4 pães e se gastasse um pão, o que ia fazer diferença pra ele? Né? Não, e talvez alimentaria talvez ele. Só ele, Mas não resolveria o problema. E aí ele colocou isso tudo na mão de Jesus. A gente tem seguido esse exemplo, Ricardo. Tudo que a gente tem está de fato na mão de Jesus. Aliás, eu sei que isso é uma jornada, não é de uma hora para outra. Mas você tem colocado tudo na mão de Jesus? A sua saúde, o seu casamento futuro com a Raquel, suas empresas. Suas empresas, no plural. Tem colocado na mão de Jesus, cara, o seu dinheiro, o seu tempo. Muito dinheiro. O seu Quem tempo. me dera. E não precisa responder, porque é uma pergunta mais retórica. Mas, cara, isso é a nossa jornada de entrega ao Criador, é isso. Tudo que a gente tem está na mão dele. Para quem quer mais ou menos entender o que você está falando, é mais ou menos assim. Você entregou sua vida para Jesus, mas na parte emocional e afetiva você corre atrás de todas as mulheres, todos os caras e se dá mal todas as vezes, você não espera. Não, eu entrego a vida para Jesus, mas eu sonego o impostinho também, porque meu dinheiro não está todo entregue. Porque vai faltar. Vai faltar, né? Afinal de contas, se eu não sonegar, Deus não cuida de mim, né? Lógico. É ironia, tá, gente? É ironia, tá? Versículo 10, Cardão. Disse Jesus: mandem um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. 5.000 homens adultos, sem contar mulheres e crianças. Faça uma projeção de, se for cada homem tiver uma mulher e um filho, Pelo menos 15 mil. 15 mil. Só que a gente crê Um naquela filho não época, era aquela mais, galera né? tinha uma galera de filho, né? Velho? Parecia meu Não tinha pai, TV meu pai em teve casa, 7. né, filho? Não tinha TV em casa, vamos fazer amor, ué. Então, pelo menos aí 5 mil, 15 mil pessoas aí. Agora, a atitude de Jesus foi a de um pastor, né? Botou a galera sentada na grama para receber a provisão. Eu gosto de pensar que a Bíblia, tudo que ela fala é de propósito. Amém? Eu tenho Inclusive, não teria por que Jesus falar que havia muita relva se não tivesse um porquê ali. Minha pergunta... Pode continuar. Não, eu gosto de trazer a conjectura que eu gosto de fazer, é exatamente essa, Jesus mostrando que ele era o pastor cuidando das ovelhas. Salmo 23. Salmo 23, deita nos verdes espaços. Então, minha pergunta é a seguinte, não tinha megafone na época também, né? Como é que você falava com 15 mil pessoas? É bastante, né? A gente vai em outros momentos a gente tem uma explicação mais científica. Tinha um barquinho que Jesus entrava e se afastava da praia e o vento levava. Tem toda uma discussão aí. A questão geográfica favorecia, a montanha cercando. Isso. Agora, nesse caso aqui, a impressão que dá é que Jesus não falava com todo mundo. Tanto que ele vai fazer agora, senta todo mundo, quer dizer, acho que a impressão que dá é que a notícia vai espalhando. O efeito vai dominó, sentando, né? E aí ele manda sentar, a gente vai perceber aqui, manda sentar em grupos menores. E aí eu acho que a impressão que dá é isso, assim, O pessoal vai sentando conforme o foi resto vai. isso. Essa é a impressão que dá. Agora, não dá para descartar até o sobrenatural de Jesus nisso também, né? Falar dessa altura e o mundo inteiro ouvir. Coitado que ficava na frente, né? Salmo 46, a gente já aprendeu, mas a gente aprendeu, também seria um milagre, todo mundo ouvindo no mesmo tom.
Mas, cara, pra um cara que curou cego, fazer o cara lá do fim ouvir, seu incrédulo. Não, e pensando no seguinte, cara, Jesus é Deus. O primeiro hippie que a gente fez, o título é Jesus é Deus. João 1, né? E aí você pega o Salmo 46, fazendo esse link que o Dani fez, Salmo 46 fala que Deus levantou a sua voz e a terra derreteu. Então seria muito simples para Jesus falar e todo mundo ouvir. Agora o que Jesus faz, é o que o Dani falou do Salmo 23 aí, ele mandou assentar antes de dar a comida. Isso te faz pensar, Dani? Ele mandou sentar antes de dar a comida. Antes da provisão de Deus, Você tem que descansar. tem que descansar em Deus. Isso é fácil? Isso é difícil demais. Se não for o Espírito Santo de Deus para me dar a paz, que é sobrenatural, que é um dom dele, é impossível você descansar. É impossível. Uma pessoa que não conhece Jesus não descansa. É mentira que ela tem uma paz. Misericórdia, que o Senhor nos ajude nisso, porque é muito difícil. Você não ter a provisão. Ele fala assim, descansa, Ricardo. E aí você ter que descansar na palavra dele, que ele cuidaria, sem receber a provisão. O exemplo máximo para mim, máximo, do que é a intimidade com o Espírito Santo e o que é a paz que excede todo entendimento, os discípulos na tempestade, o barco virando, eram homens do mar, que diz que o mar de Tiberíades era de água doce, era um lago, né? Mas assim, eram homens que viviam, Pedro, por exemplo, pescava, e se ele estava desesperado é porque a tempestade era uma senhora tempestade. E Jesus dormia. Ele dormia na tempestade, isso é sinal de Que eu até preguei uma vez sobre isso, que é o que ele fica revoltado. Ele não fica revoltado dos discípulos não mandarem o mar se acalmar. Ele fica revoltado dos discípulos não estarem dormindo na tempestade. É demais, isso é demais, né? É demais pra minha cabeça. Eu tô longe de ser o que Jesus precisa, meu Deus. Mas o Senhor vai nos conduzir em nome de Jesus, cara. A multidão, então, era grande, a gente acabou de falar 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Marcos 6,30, sabe? Olha pra gente aí. Os discípulos estavam com muita fome também. E aí, porque eles não tiveram tempo para comer, a multidão de um lado para o outro, aquela coisa toda. Eles tinham acabado de voltar de uma missão. Abriu aí? Leia aí. Reuniam-se os apóstolos com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus lhes disse: venham vocês à parte para um lugar deserto e descansem um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo para comer. Então Jesus, ele logo cronologicamente, isso acontece um pouquinho antes. Eles estão ali cansados, com fome, etc. Mas antes de comer, o que eles fazem? Eles vão alimentar a multidão. E aí esse é o exemplo que a gente tem que seguir, Ricardão. Eu sei que a gente está falando de coisas grandes demais para mim também, mas o exemplo é esse. Antes da gente buscar o nosso próprio interesse, a gente buscar o interesse e as necessidades dos outros. Fácil isso, Ju? Difícil. Esse que é o amar que Deus fala, né? Amar o outro como eu te amei. Eu sempre pensei que quando Jesus falava assim, que não tem mandamento maior que esse, não tem amor maior que esse, que é dar vida para os seus amigos. Né? Eu sempre achei fácil. Falei, dar vida pelo meu amigo é fácil. Chegar um bandido, por exemplo, pôr a arma na cara do Ju e falar assim, ou você nega Jesus ou eu vou matar você. Aí eu ponho lá na frente e falo, cara, tira na minha, velho. Eu vou pra glória de vez. Mas isso seria muito fácil. Dar a vida é dar seu tempo, né, cara? Que é mais difícil. Né? Morrer por alguém é fácil. Difícil é viver por alguém. Viver por alguém é difícil. Você ia falar, Ju? Eu queria falar. Rapidinho. Mas você sabe que quando você começa a fazer isso, tá? Quando você começa assim a estender a mão pro próximo, cara, é uma satisfação tão grande. É tão prazeroso, você entendeu? Eu venho vivenciando isso na minha vida, tá? Ainda essa semana mesmo tive uma experiência fantástica. E o outro que recebe um carinho, uma atenção que você dê, ele não acredita hoje, ainda mais hoje em dia, nessa situação que nós vivemos, ele não acredita que você está fazendo. Ele já olha até inclusive com um olhar de desconfiança. Mas a gente que está estendendo a mão por alguma necessidade, às vezes uma palavra para a pessoa, cara, é tão gostoso pra gente mesmo. É engraçado. Você acaba confortando a pessoa, mas pra gente é muito gostoso. Eu venho vivendo isso, é muito bom. Uma igreja me chamou para pregar recentemente, lá no fundo do Secap. Para quem não conhece, o fundo do Secap é um bairro isolado de Taubaté, lá longe, assim. Uma igreja simples, cara, simples, de bloquinho de cimento, assim, ainda, sabe? E aí eu fui, era culto de jovens, cheio de jovens no chão, a gente sentou, começou a conversar.
falar de Jesus, tal, incentivar eles a permanecer. Aí quando terminou o culto, o pastor veio para me dar uma oferta de R$20, cara. Aí eu falei, pastor, eu agradeço o nome de Jesus, mas eu posso abençoar a igreja com esses R$20? O cara começou a chorar, velho. Caramba. Ele falou assim, rapaz, você é um homem de Deus de verdade. Eu falei, gente, dar R$20 pra igreja não é nada, sabe? A gente não tá fazendo incentivo a dar dízimo, não é pra você dar dízimo pra gente, não é isso. Mas o pastor não reconheceu, eu acho que não tá acostumado com gente assim. E o mérito não é meu, não, eu sou uma desgraça se tirar Jesus. Eu sei, eu conheço. Lógico que conhece, sabe o que é. Isso é muito legal, cara, isso é muito legal. 1 Coríntios 10, ou 24, Ricardo, fala o quê? Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Simples assim? Simples assim, né? O que o Ricardo falou do prazer em fazer o bem, que é o que o Saad falou também, o Dani falou também, não é fazer o bem para conquistar a salvação. É bom bater isso, porque às vezes tem amigos chegando agora. O primeiro RIP que está assistindo é o 008. E aí é importante dizer, o bem que a gente faz não é para ser salvo. O bem que a gente faz ao outro, e deve fazer mesmo, é porque foi salvo. Exatamente porque eu tive um coração transformado, é que o meu coração transformado é um coração generoso, que vai em busca, vai em direção ao próximo. É isso mesmo, Dani? Não, uma ilustração facinha de você entender é que todo ser humano nasce pecador. Salmo 14, Salmo 51, Romanos 3, enfim. Então você está fedido, você está sujo, Não adianta você passar um perfume de boas obras e chegar para Deus sujo e perfumado, não funciona. Mas faz você se lavar em Cristo Jesus e por estar lavado, você vai soltar um perfume. Aquele negócio, você chegar lá, você vai chegar fedido com perfume. Você vai estar sujo de lama com perfume por cima da lama, não vai ser aceito. Misturando suor e CC com... Não, se lave no sangue de Cristo, nasça de novo e essa nova pessoa, por natureza, ela tem que ser cheirosa. Legal. Ju, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Olha que legal. Primeira coisa é que eu sempre, quando eu era criança, eu pensava no peixe, talvez por causa das figuras, das historinhas de mimeógrafo, etc. Eu pensava no peixe cru. Mas, é isso que eu tô com mente. Sim, mas eu, na minha opinião, isso é uma opinião só, a impressão que eu tenho é que era o peixe assado, ele levou para comer. Já levou pronto, né? Ou assado, ou pelo menos naquela carne seca, como é que fala? Aquele carne de sol, né? Aquela que, para conservar a carne, que eles não tinham geladeira. Se bem que também. Se fosse um peixinho com um salmãozinho, eu comia feliz. Né? Mas não era a cultura deles, não é japonês, né? Jesus não está em Tóquio multiplicando. E aí eu imagino ele já assado e feito por quem? Ou pelo menino, ou pela mãe do menino. Mas vamos pensar no menino que cozinhou antes de ir para lá para levar o peixe. Porque não é menino, é rapaz, né? Então, rapaz. Vamos por pelo menos uns 15 anos de idade ele tinha. Show. E aí as pessoas comeram o peixe que o menino temperou. O tempero do menino é que eles experimentaram lá e comeram. Jesus não refez o peixe, é o que ele multiplicou o peixe do menino. Você está falando para mim, temperado Lucas, pelo menino. Você está falando então para mim que quando você vai falar o evangelho, você tem o seu jeito, quando eu vou falar eu tenho o meu. É isso aí. E esse meu jeito atinge um tipo de pessoa e o seu jeito atinge outra. Jesus ele não passa por cima da nossa personalidade. Se você é mais extrovertido, ou mais sisudo, ou mais, enfim, intelectual, chucrão, né? Meu pai, por exemplo, adora dizer que ele é chucrão. Jesus não passa por cima da nossa personalidade. O que Jesus transforma não é personalidade, o que Jesus transforma é caráter. Isso Jesus transforma. E aí é legal saber que Jesus vai alimentar a multidão com o nosso tempero. É exatamente o que o Dani falou. É o seu jeito de falar, é o seu jeito de fazer que Jesus vai alimentar a multidão. Olha que interessante você estar falando, porque quando você pega João 15, que Jesus fala que ele é o agricultor, e ele fala que nós temos que estar enxertados nele, o enxerto, ele mantém a fruta característica do galho que foi enxertado. Apesar de Jesus estar me satisfazendo em todas as áreas da minha vida, o fruto é meu. O fruto tem a minha cor. É isso aí. Mas quem está fazendo o fruto nascer agora é ele. O poder é dele, é ele que está fazendo o milagre, mas a multidão vai comer do meu jeito. É isso. Interessante. Porque é cansativo. Gente, presta atenção, você está na sua casa aí. É cansativo ver todo mundo que prega numa igreja X ou Y falando igual, não é cansativo? É cópia. Eu sei que existe uma questão de iconização, caminha junto, começa a falar junto, mas é tão xarope, né, cara? Tão esquisito.
E aí Jesus faz o que? Jesus agradece antes do milagre, Jesus agradeceu, não é isso que você leu aí? Lê de novo, o 11. O 11. Dando graça, repartiu pelos que estavam sentados. Dando graça. Olha, a gente falou que antes do milagre, antes da provisão, tem que descansar e agradecer. Ele agradeceu antes de receber, um coração grato antes de receber a provisão. Amém. Você deve estar precisando de coisa aí, meu irmão. Tem uma irmã que nos assiste, vou mandar outro abraço para ela, de Portugal. Essa irmã, ela nos contou as dificuldades que ela está esperando uma provisão em Deus de uma questão. O que o texto nos fala, irmã, é que você tem que descansar no Senhor e ser agradecida no Senhor antes de receber. E aí, se você receber, vai ser muito bom. Mas se você não receber, não tem problema também, porque você já está descansando e Faltar agradecendo. não vai, certeza. É isso aí. Muito legal, muito legal, muito legal. Verso 12. Verso 12. Lê, Sádio, por favor. Quando estavam saciados, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que não se perca nada. Depois que eles estavam saciados, depois que eles estavam As 15 mil pessoas saciadas entupidos, cara. Aliás, é o primeiro rodízio do mundo. Foi rodízio de pão, cara, e peixe. Olha que delícia, já foi Não rodízio. faria muito sucesso um desse, né? Pão e peixe. Rodízio Vai de ser pão e peixe, paga depende do de tempero. caríssimo por rodízio de peixe? Pior que a gente paga mesmo. É, Mas não tem pão. não tem pão. Não seja por isso. Né? A gente inventa, vamos inventar isso aqui. Muitas pessoas sequer sabiam que era milagre, porque eles viram o que aconteceu, eles não viram o que aconteceu. O pessoal da multidão de 15 mil pessoas que estava lá no fundo, Eles só estavam recebendo. estava só né? recebendo ali, exatamente. Mas aqueles que estavam próximos de Jesus, próximos da liderança ali, naquele momento ali, foram aqueles que entenderam de fato o que houve. Isso mostra a importância de a gente estar perto dos nossos pastores. Lembra, cara, desconstrói a ideia do pastor, o ungidão, o cara que sabe mais do que você. Não é isso. O irmão mais velho que vai caminhar com você, é importante você ficar próximo. Senão você fica uma vida muito... Porque ainda que você tenha conhecimento de Bíblia maior, ele tem experiência de vida maior, né? Isso sim. deve ser respeitado no mínimo. No mínimo, é verdade. Agora, uma coisa interessantíssima esse texto, que é lógico que essa é a intenção desse verso, é de dizer que quando eles estavam saciados, você vai ter de Deus o quanto você tem de interesse por Ele, isso é fato. Se você está feliz com a sua vidinha cristã, Deus não vai te forçar a crescer. Mas se você tiver interesse, isso eu falo por mim. O dia que eu falei, eu preciso conhecer o Senhor Jesus, senão eu vou ser sempre um crente medíocre de banco. Aí as coisas começaram a se revelar. Aí Jesus começou a aparecer. Aí o ministério flui. Tudo parte de um coração disposto e interessado. Amém. E o que é interessante, cara, e é o caráter de Jesus, até quem não quis compartilhar, se aquela premissa nossa lá atrás de que tinha mais gente com comida e não quis, até quem não quis compartilhar comeu também, se beneficiou Comeu do pão. do milagre, cara. Puxa vida. Os discípulos, apesar de estar com fome, foram os últimos a comer. Talvez se eu fosse os discípulos, eu iria distribuindo e comendo, né? Opa, tá aqui um pra você. Um Opa, pra você, tá um pra pra você. mim. Igual churrasqueiro. Churrasqueiro é o que mais come, né? 3 É. filezinhos, opa, um é meu. Deixa eu ver se tá bom. O principal pedaço. Pode ser desonroso, mas a vida ministerial exige sacrifício. Você crê nisso, Dani? Eu não creio que é desonroso. A não ser que você esteja falando com os olhos do mundo. Sim, sim, Porque claro. cansa muito ficar até 3 horas da manhã respondendo e-mail para depois acordar às 8 para ir trabalhar. Cansa muito. Só que quando você vê uma vida transformada, ainda que seja uma vida transformada, cara, o êxtase que você fica de perceber que o novo nascimento é uma realidade no outro, isso te satisfaz. E aí você vê que vale a pena, cara. Não é dinheiro que paga. Não é dinheiro que Muito paga. legal. Mas no final eles comem, né? No final comem. Mas é óbvio que Deus cuida de quem está na Claro, guerra, é óbvio. exatamente Não- isso. Muito legal. É interessante, cara, que o texto paralelo de Marcos, é Marcos, ou Dani? Capítulo 6, verso 30. Ele fala que o Jesus pediu para dividir eles em grupos menores. E aí mostra a importância do RIP. É isso aqui que a gente está fazendo aqui. Se você não está participando da gente só virtualmente, de repente, em nome de Jesus, aí você vai surgir um RIP desse na sua casa. Começa por ele, quem tá vendo, chama um amigo, lê a Bíblia junto, esse um vai chamar mais um, daqui a pouco vocês são 50. E tem o nosso apoio de material, de oração. Certo. Se a gente puder mandar alguém para estar com você aí, seja onde você estiver no mundo aí, a gente tenta mandar aí, cara. Mostra os seus 5 pãezinhos e 2 peixinhos que Jesus vai multiplicar, cara. Amém. Muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Versículo 13, ô Ju.
Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Legal que sobrou só pão, né? Não sobrou peixe. Sabe por que peixe mais gostoso? Será? Peixe é mais caro, né? Acho que eles vão levar para casa. Eu acho que, sabe que meu entendimento, aí eu passo pela aprovação de vocês, pão é provisão do básico. Peixe, se não tivesse, o povo ia estar alimentado com pão só. Então, e a garantia que Jesus nos dá, isso pode assistir, outros irmãos já falaram sobre isso no site, a garantia é de comer e vestir, é do básico. Então o frufru aqui, a mistura na sua casa, eu não sei se vai ter. Se você crer, se você entregar a sua vida para Jesus, eu não sei se vai ter carne, mas arroz e feijão vai ter. Não vai sobrar, não sobrou peixe, mas pão sobrou até para distribuir para os outros. De 5 pães sobraram 12 cestos. 12 cestos, é bastante, né? Você está querendo dizer então para mim que Jesus ele vai me satisfazer o que eu preciso e não necessariamente o que eu quero? Não necessariamente o que eu quero, é isso aí. Isso não é uma boa palavra. Às vezes Não é nos gostosa incomoda, de ouvir. É isso aí. Mas eu não posso prometer um evangelho falso, cara. É isso aí. Não adianta. Eu gostei de ver uma explanação do Don Richardson lá no livro Fator Melquisedeque, quando ele fala que a gente tem que tomar cuidado, que até com boa intenção a gente pode falar heresia. Porque eu estava vendo sobre um teólogo um missionário, que ele foi pregar para budistas, e os budistas creem que Gautama, que é o Buda, né, ele vai ter uma 5ª ressurreição. E ele, para ganhar os budistas, ele falava que Jesus era a 5ª reencarnação. Cara. Não. E não pode, Não velho. pode. Jesus, ele é o único, ele é alfa e ômega. Exagerou no exemplo, né? Ele exagerou. Não, então não. eu tenho que tomar cuidado e falar assim, não, Deus vai prover até o filé mignon do seu almoço. Cara, ele não promete. Eu não posso falar isso. Amém. Infelizmente não. Mas ele dá. Mas se ele quiser, ele dá. Ele dá, é isso aí. Versículo 14, Querdão. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. O 15 também. Sabendo que Jesus, que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Deu comida para o povo e aí quiseram fazê-lo rei. É pão e circo, o pessoal gosta, né? O povo gosta. E algum exemplo, acontece isso, Dani? De pessoas que dão bolsa isso, bolsa aquilo. Na verdade, é mais fácil eu entreter o povo do que educar, porque se eu educar, eles me tiram do poder. Então deixa eu entreter. E o povo, ele reconhece Jesus como um profeta, mas não reconhece Jesus como filho de Deus. Ele veio para ser rei, mas não do jeito que Não o povo desse queria. Uhum. Eles não reconhecem Jesus como Salvador, eles reconhecem Jesus como um profeta. Não é isso que a gente leu agora no 14, é isso? Não, tanto é a prova, cara, Sem dúvida, que... esse é o profeta. Tanto é a prova que você vai ver que Jesus ele queria ser o rei, mas ele não queria ser o rei do jeito que eles queriam. Porque quando chega mais para frente, na segunda multiplicação, tinha mais gente ainda. Porque devia ter rolado a notícia, né? Pô, tem um cara aí que Tá fazendo pão. que dá comida, ele pega o pão, divide e sai 2. O cara é louco, velho. E aí Jesus veio e fala, não vou dar pão para vocês hoje não, hoje eu vou falar a minha palavra. E a galera começa a ir embora. E ficam 12, cara. Dessa turma que comeu, provavelmente tinha gente de novo lá, ficaram 12, cara. Mas é legal entender como Jesus como um profeta é menos do que o necessário para você ser salvo. Para você ser salvo é necessário você entender que Jesus é o Filho de Deus, ou mesmo Deus. Você está falando que se Jesus for só meu salvador, não resolve meu problema? Ele tem que ser o meu Senhor também, é isso? Isso, você foi ainda além e é verdade também. Jesus o Salvador, eu quero. Você aceita Jesus como seu Salvador? Você quer ir pro céu? Quem quer ir pro céu? Eu quero ir pro céu! Mansão Celestial, Quem Doritos quer? Coca-Cola, Quem quer ter a vida controlada pelo Criador? Lucão, aí é chato, cara. Aí eu não vou poder ir na balada encher a cara e pegar as minas, cara. Mas olha só, cara, entender que Jesus é quem ele disse que era. Amém. Deus, o Filho de Deus e Deus, o Filho de Deus e por isso igual a Deus, segundo o texto fala de João, é uma ação do Espírito de Deus. E se você não crê nisso ainda, é necessário que você clame por isso, porque sem entender isso vai ficar muito delicado. Jesus fala assim, se você não crê que eu sou, até hoje vocês estão nos seus pecados. Se você não crê que Jesus é Deus, você está numa situação delicada. Lembrando que aqui é Jesus de Nazaré. Depois que ele ressuscita,
primeira fala dele, Mateus 28, 18, ele fala, todo poder me é dado no céu e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus. Todo-Poderoso. Uma vez um amigo discutindo comigo sobre isso, falou assim, aqui ó, todo poder me foi dado. Eu falei, sim, e se ele recebeu todo o poder, ele é o Todo-Poderoso. Sim. O texto é muito simples. E lembrando que foi dado a ele porque ele abriu mão desse poder para vir como homem. Era necessário que Deus restituísse esse poder para ele. Não, porque se ele viesse na plenitude dele, a terra explode. A gente vê Apocalipse falando que quando Deus descer, o universo foge da presença dele. Não tem como coabitar. Jesus teve que... É o texto de Filipenses 2,5, né? Ele abriu mão, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele aniquilou quem ele era para ser servo. Muito legal. Não dá para entender. A gente nunca vai entender isso. Isso agora é só uma inlação, uma suposição nossa. Quem é que ficou com esses 12 cestos? Cada um dos discípulos? Um para cada um? Eu não sei, cara. Eu acho uma suposição só. Será que ele ficou com o menino? Depois de tudo... Mas estraga 12 cestos de pão. Sim, mas daí ele distribui para quem ele quer, né? Eu acho que ele levou, ele foi... Mas, então, esse cesto de pão sobrou depois que os discípulos já comeram? Sim, sobrou. Nossa, então é bastante. Não, mas é interessante que eles não levaram para casa. Porque 6 mil pessoas, 12 cestos, dava para cada um levar uns 2 pedaços de pão para casa. Eu acho que Jesus, de propósito, ele faz como o princípio do maná. Ele te cuida hoje, só que amanhã você vai ter que continuar crendo nele, que amanhã ele cuida de novo. A provisão é diária, né? Só um parênteses, se eu não entender isso, não tem problema. Nessa multiplicação sobra 12, né? Na segunda sobra quando? Você lembra? Não. Sobra 7. E aí os 12 são os números dos apóstolos que simbolizaram a evangelização. E depois os 7, se a gente quiser fazer uma metáfora, os diáconos, né? Que daí é o cuidado, simbolizando o cuidado que a gente tem que ter. Primeiro você evangeliza, depois você cuida. Rapaz, você foi profundo agora, velho. Mas se você não entendeu isso, não tem problema nenhum. Muito legal. Só uma última pergunta para a gente encerrar. Quem que levaria 12 cestos para o deserto? O que alguém faz para o deserto? Vou levar 12 cestos vazios para o deserto. A gente não tem a resposta para isso, mas Jesus já tinha providenciado o milagre, antes também da multiplicação. Alguém tocou no coração de alguém lá para alguém levar 12 cestos para o deserto. Imagina a ótica de uma família, né? O menino aqui, mãe, posso levar um cesto? Meu filho, para que você quer levar um cesto? Mal sabe ela. Mas eu quero levar um cesto, não levo o cesto. Conclusão eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Quando andamos com Jesus e olhamos para Ele nas dificuldades, Ele mesmo provê tudo o que for necessário para superarmos o momento. Amém. Amém? Posso ouvir um amém Amém. da ala do sofá vermelho? Boa. Como no texto estudado, que a gente acabou de estudar, quando a provisão vem de Deus, mesmo após estarmos satisfeitos, ainda sobra mais do que havia antes. Amém. Amém? Amém? Precisamos confiar em Deus e permitir que Ele extrapole nossos recursos limitados, físicos e emocionais. Lembrar dele em primeiro lugar nos momentos de dificuldade e confiar a Ele o governo da nossa vida. Amém. Amém? Nossa oração por você, querido, assim que como a gente ora por nós mesmos também, é que a gente descanse na provisão de Deus. Tem provisão. Tem um jeito de viver que provê em todos os aspectos pra gente. A gente tem experimentado isso, que você experimente em qualquer lugar do mundo que você esteja, você experimente esse cuidado também. Amém? Amém. Só isso? Graças Tchau? a Deus. Quer deixar recado? Se tiver dúvida, manda um e-mail para onde, Ju? evangelhosimples.com.br. Fale com @evangelho simples. Fale com @evangelho simples. Ele já não pergunta pra mim que eu já sei. Safado. Se acertar não tem graça. Gente, um abraço, beijo, fica aí com os erros de gravação de hoje, que foi muito bom. Tchau, tchau. Depois destas... O que aconteceu aí? Não, o que aconteceu aí? Deu uma falhada aqui. Você não tinha parado de fumar, filho? Na verdade é emoção mesmo. Seguiu o número rosa, multidão, porque tinham visto os sinais. Número rosa? Que isso? Cara, eu não Lê de novo. eu não tô enxergando. Essa Bíblia eu ganhei ontem.